dia! Bom dia! Que bom que você está aí, que bom que você está nos esperando. Estamos começando hoje esse programa maravilhoso, Mulheres de Fé, e hoje nós estamos com um tema tremendo. Eu quero que você não saia daí, que já já estaremos de volta. E no programa de hoje nós estamos falando sobre um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre as escolhas de Deus. Como Deus escolhe de forma diferente como o homem poderia escolher. E eu quero ler com você um texto que vai nos dar a base para essa nossa conversa. E depois que eu ler o texto, eu vou convidar mostrar aqui para vocês, apresentar as nossas amadas mulheres de fé. Deixa eu ler o texto com você, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Presta atenção nessa palavra. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Amém. Amém. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Eu quero mostrar para vocês quem está conosco hoje. A nossa querida psicóloga Valéria Queiroz está com a gente aqui, como sempre, não é? Abrilhantando esse programa. E também a nossa amada Maísa, né? A nossa querida mulher de fé, que está também aqui para compartilhar dessa palavra que nós vamos trazer para você hoje. E Valéria, que tremendo essa palavra que nós acabamos de ler. Maravilhosa. Nós vamos falar hoje como Deus escolhe pessoas que a gente jamais escolheria. Isso. Como nós somos rápidos em julgar, em fazer julgamentos. Pela aparência, né? Pela aparência. Pois é, e eu queria trazer para a gente falar sobre as escolhas de Deus, uma pessoa na Bíblia que eu sempre fico maravilhada em ouvir falar dele, que é Davi. E eu queria trazer para vocês a escolha de Davi. Quando Deus manda o profeta Samuel ungir Davi e o profeta sai, né? A Bíblia diz que Deus havia rejeitado Saul e o profeta sai com essa ordem de Deus de ir ungir o próximo rei de Israel, que era Davi. E quando o profeta vai, Valéria e Maísa, me chama a atenção, porque ele já podia acontecer muitas coisas com ele, né? De repente Saul podia saber que ele ia ungir um rei, meu Deus, ele podia ser morto, mas ele vai ali arriscando. E quando ele chega na casa de Jessé, que era o pai, ele vê o primeiro irmão de Davi e ele já pensa, vai ser esse. Porque era um homem, Eliabe, não é? Era alto, né? Bonito, era alto, bonito, forte. Né? E Samuel, quando olha para a aparência, é esse. É esse. Porque é alto, forte, bonito, guerreiro, né? Então vai ser esse. Mas acontece que Deus não tinha escolhido Eliabe. Porque Deus não escolhe, a própria palavra diz, não escolhe pela aparência, não é pela beleza, não é nem pela capacidade. Já já você vai ver por que Deus escolheu Davi, né? É interessante saber por que Deus escolheu Davi. Por que Deus olha para Davi e escolhe Davi? Talvez seja da mesma forma que Deus lhe escolheu. Por que Deus escolheu você? Por que Deus olhou para você e disse, vai ser ela, vai ser ele? E outra coisa, né? E tem muita gente aqui que está nos assistindo que pode já receber também algumas propostas e não acreditou em si. E rejeitou as propostas, porque não acreditou na sua capacidade, né? E é isso que acontece. A gente está sujeito muito a isso, porque, infelizmente, o ser humano se preocupa muito com a aparência. E a gente se engana muito. E aí, exatamente, Valéria, quando Davi chega, né? Aliás, quando o profeta chega na casa de Jessé e que ele vê Eliabe, que foi o primeiro filho, quando ele diz assim, é esse, o Espírito Santo diz, não é esse, né? Porque naquela época os profetas, eles tinham, né? O Espírito Santo estava sobre a vida deles, né? E aí o Espírito Santo fala, não é esse.
não atente pela aparência. É. Não olhe para o que você Ele realmente até- está vendo, É, não é esse aí. Eu sei, eu vou parafrasear aqui. Ele é bonito, ele é alto, ele é um guerreiro, ele é forte, mas não é esse. Espere um pouquinho. E aí, eu creio que nessa hora o profeta, né, fica ali ligado com Deus. Peraí, Senhor, eu vou ter mais cuidado. Eu vou ter mais cuidado com quem o Senhor vai me mostrar. Será que isso acontece com você? Será que você também não faz escolhas pela sua própria vontade? Não é, Valéria? Às vezes a gente olha para as pessoas e diz, eu acho que essa daí vai me ajudar. Eu acho que essa daí olha, ela vai dar um show. E Deus é quem sabe quem é que vai estar na hora certa, quem é que vai fazer, não é, aquele trabalho que Deus realmente escolheu para fazer. A gente precisa ter um pouco de cuidado e ficar atento ao que o Espírito Santo fala. E aí, resumindo aqui a história, ele vê, o profeta olha para todos os filhos e o Espírito Santo não aprova nenhum. Peraí, tem mais alguém? Tem mais alguém, né, na casa? E aí, o que é que acontece? Tinha um. E era Davi. E aí, eu queria conversar com vocês, quem era Davi? Porque Davi era um pastor de ovelhas. Onde é que Davi estava, não é? Né? E segundo a gente vê que pastor naquela época, não é, de ovelhas, era como uma pessoa assim, não tinha valor nenhum, vamos dizer, né? Isso. Aquela pessoa que não tem valor, então era a situação que Davi estava. Diga aí, uma pessoa cuidando das ovelhas que não tinha valor nenhum. Não era valorizado, não é era valorizado, nem pelo próprio pai, a gente percebe que não era, né? Exato. Mas olha que Deus estava escolhendo exatamente essa pessoa, diga aí, o próprio Davi, que ninguém dava valor, aquele pastorzinho de ovelha ali, com aquele cajadinho, que só se via para tanger, né, as ovelhinhas e tudo, mas era aquele homem que Deus escolheu. Porque ninguém sabe o coração, né, da pessoa, né? Samuel, né, ele tinha um parâmetro. O parâmetro dele era um rei que foi escolhido, né, que Deus escolheu, né? Era aquele homem bonito, aquele homem alto, aquele homem forte. E quando passaram todos os irmãos de Davi, viram que realmente não era ele. Aí Samuel fala assim: que parâmetro agora que Deus está usando? Deus está usando um parâmetro que ninguém poderia entender qual seria, né? E quando Davi chegou do jeitinho que ele estava no campo, né? Daquele jeito, né? Devia estar todo sujinho. Sujinho, né? E quando chegou, né? Ele falou assim, Deus falou no coração dele, é esse. É esse, porque ninguém conhece o coração da pessoa, ninguém conhece, né? E Deus, Ele conhece, sabe o que pode fazer com aquela pessoa tão humilde, tão pequena, aparentemente nos olhos das pessoas, o que Ele pode fazer lá na frente, né? Ninguém sabia o que Ele viveu ali naquele exército com aquelas ovelhas, né? Exatamente. E o tempo foi mostrando, Ele Deus vai ver sabia, o que né? é. E você imagine como foi surpreendente, como Samuel ficou surpreendente. O próprio pai, como foi surpresa, né, para pai todos. de Davi disse, como é que pode? Ele, né? O mais humilde, o mais simples. O mais simples. O menor. O menor, né? Talvez, da casa, o menos valorizado. Exatamente. Né? E como a gente faz isso, né, Sandra, no dia de hoje? Verdade. Como a gente faz isso. Como a gente faz isso. A gente não valoriza aquelas pessoas simples. A gente acha que elas não têm capacidade nenhuma pelaquela aparência. Às vezes são pessoas realmente simples, sem condição financeira, mas que têm algo grande, precioso dentro delas, né? Mas a gente não valoriza. Verdade. Porque a gente valoriza esse exterior. E uma coisa que me chama a atenção é que quando Deus escolhe Davi, quando ele aparece na casa, não é? Quando ele é chamado pelo profeta Samuel e vem para também o pai, né, está lá, tem um banquete todo, ele não questiona nada, ele simplesmente aceita a vontade de Deus. E é isso que Deus já tinha visto na vida dele. Então não é a capacidade que, por exemplo, se for comparar Davi com os seus irmãos, todos eles eram muito bem preparados, mas eles não tinham um coração obediente como o coração de Davi. Porque Davi não sabia nem o que ia acontecer, mas
foi Deus que mandou, amém, eu estou aqui. É. E ele vai e aceita aquele chamado, né? Ele simplesmente, ele tem um coração realmente submisso à vontade de Deus. E eu vejo que os escolhidos, realmente, eles são muito julgados. Eles são julgados porque as pessoas vão julgar pelo que elas estão vendo, mas não conhecem quem é exatamente aquela pessoa. Não conhece né? o seu interior, Muitas né? vezes você está vendo alguém e você não sabe do que Deus tem com aquela pessoa, a intimidade que Deus tem com aquela pessoa, né? E como o coração dela é inclinado para obedecer ao chamado de Deus, porque não era brincadeira o chamado de Davi. Era para ser rei de Israel. E olhe, né, como realmente ele confiava em Deus, porque ele, eu acredito que diante até da situação que ele vivia, Sim. ele vivia como o último dos últimos, né, naquela família. Não era, você vê que chamaram todos os irmãos e ele não, e colocaram uma mesa bonita e ele não estava lá para ser incluído dentro daquela família. Então você imagina como ele já era tratado com uma certa discriminação. Mas ele, com certeza, não estava acreditando nele. Eu acho que quando saiu, não, você vai ser o escolhido para ser rei, eu acho que na primeira hora ele ficou assim, eu, Jesus, mas, meu Deus, né? Mas por ele acreditar em Deus, o que foi que ele fez? Ele disse, eu vou, o senhor não está mandando? Então eu vou. Ele guardou Né? a palavra e voltou à vida normal. Ele obedeceu, né? Ele acreditou. Que um dia eu acho que a obediência foi mais forte do que tudo. Com Né? certeza. A obediência a Deus foi mais forte, ultrapassou o medo, todas as coisas que passou pela cabeça dele de aceitar de entender esse chamado. Mas eu acredito que ele já tinha um relacionamento com Deus. Né? Ele já tinha passado por muitas coisas, cuidando daquelas ovelhas. E ele tinha ele tinha uma intimidade com Deus. O que eu queria trazer para você que está nos ouvindo hoje é que Deus conhece seu coração. Deus sabe do relacionamento que você tem com Ele. E não tenha dúvida de que Deus lhe chamou e que Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe colocar em lugares altos. Deus, quando chama, Deus se responsabiliza. Verdade. E eu vejo, Valéria, que Ele é confiante. Ele é confiante. Exatamente. Todas aquelas pessoas ali, o profeta, o pai, os irmãos, eu tenho certeza que começaram a olhar para ele. Nossa, diferente. Diferente. Muitos com muita raiva, né? Teve irmãos ali que ficaram com inveja, que ficaram assim olhando com ele com muita raiva e até rindo, sem acreditar. Exatamente. Porque eles não tinham essa relação com Deus como os outros tinham. Então a gente vai voltar a falar sobre isso, dar essa continuidade, né, Sandra? Isso. No próximo bloco, porque a gente já está terminando o tempo agora e aí o que eu tenho para falar não dá para falar agora. Então nos aguarda que já já nós estaremos no segundo bloco falando um pouco mais sobre as escolhas de Deus. E não sai daí, você vai saber por que Davi foi escolhido.